Olá, nesta aula nós vamos adicionar o endereço a um estudante. Então nós vamos colocar o link aqui para que o usuário possa clicar, acessar o formulário de cadastro de endereço e fornecer o endereço para o estudante. Então vamos aqui na nossa aplicação. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é colocar um ícone aqui para que a pessoa possa clicar para informar o endereço. Então vamos aqui na nossa página de listagem, que é a página principal da aplicação, e adicionar esse link. Vamos descer aqui até na última coluna aqui que foi criado na aplicação e vamos copiar este link aqui. Vamos dar Ctrl C, já copiamos com espaço para que fique separado. E aqui nós vamos modificar a classe para que possa aparecer um outro ícone para o usuário identificar que é o endereço. Eu já adicionei o ícone aqui, é o ícone de uma casa. Vamos salvar e ver como é que ficou a aplicação. Vamos dar F5 e observe que ficou este ícone aqui. Vamos implementar agora o clique neste ícone. Então vamos aqui no nosso link e aqui nós vamos modificar. Primeiro vamos verificar como que está o nosso controlador de endereço que nós criamos na aula anterior. Então vamos abrir aqui o controlador e vamos verificar que ele está mapeado com endereço. Então o nosso link aqui tem que começar com endereço. Após isso, vamos colocar algo aqui que identifique que está sendo criado um novo endereço ou se vai ser alterado o endereço já existente. Então vamos colocar aqui, buscar endereço, barra. Então como que vai funcionar essa nossa implementação? Quando a pessoa clicar neste link, a gente vai encaminhar para o controle que está mapeado com endereço e a gente vai ter um método lá que vai estar mapeado com endereço, buscar endereço, e vai estar passando o ID do estudante. Neste método aqui, que vai estar este mapeamento, que vai ter essa rota, nós vamos verificar se o estudante ele possuir endereço, a gente vai encaminhar para a tela de alteração. Caso o estudante não possua endereço ainda, a gente vai pegar e informar o novo endereço. Então, nesta aula de hoje, a gente vai apenas cadastrar o endereço. Na próxima aula, a gente faz a parte de alteração de endereço. Então, vamos criar um método no nosso controle que seja mapeado com esta rota aqui. Vamos salvar, vamos aqui no nosso controlador e vamos definir esse método nesse ponto. Pronto, eu já defini o método aqui para a gente não perder tempo. Então, esse método está mapeado para esta rota aqui de buscar endereço, recebendo o ID do estudante. Vamos verificar. Então, quando a pessoa clicar neste link aqui, observe aqui neste link, que quando ela clicar aqui, deixa eu dar F5, observe aqui no canto inferior esquerdo aqui, ela está mandando para o endereço, buscar endereço ID número 1. Olha aqui. Endereço, buscar endereço, ID número 2. E assim vai. Então, quando ela clicar neste link, ou seja, endereço, buscar endereço e passando o ID do estudante, ela vai encontrar esse controlador anotado com endereço, buscar endereço e passando o ID do estudante. E esse ID do estudante eu estou pegando aqui via path variable e transferindo para essa variável. Agora, o que nós vamos fazer? A primeira coisa é buscar o estudante por ID. Então, para isso, a gente tem que utilizar o serviço aqui do estudante. Então, vamos injetar a dependência aqui do estudante e declarar a dependência aqui do estudante servico. Vamos dar contraespaço para importar. Pronto. E neste ponto aqui, nós vamos buscar o estudante por ID. Então, esse método de estudante por ID, nós já implementamos em aulas anteriores. Então, vamos verificar aqui no serviço, serviço estudante. Então, esse método aqui que nós vamos utilizar. Então, esse método ele recebe o ID do estudante e ele retorna o estudante quando é encontrado no banco de dados. Só que ele está disparando essa exceção aqui. Então, além de chamar esse método, a gente tem que tratar essa exceção. Então, se ele retorna o estudante, vamos dar Ctrl espaço para importar e utilizar esse estudante serviço aqui para buscar esse estudante por ID. Buscar estudante por ID e passando esse ID aqui que nós estamos recebendo como parâmetro. Pronto.
declaramos aqui o método. Está dando esse erro porque nós temos que tratar a exceção. Então, aqui nós estamos tratando a exceção e agora a gente não tem mais esse erro. O próximo passo aqui é verificar se esse estudante aqui ele possui um endereço. Se ele não possuir um objeto endereço associado a ele no banco de dados, nós vamos encaminhar para a página de novo endereço que ainda não criamos. Então, vamos aqui em cima declarar uma string que vai receber a página. Então, essa string, por enquanto, está vazia. Agora, nesse ponto aqui, a gente vai fazer esse teste. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, se estudante, que é esse estudante aqui, se ele... nós não criamos os gets e setters ainda relacionado ao modelo aqui do estudante. Vamos aqui na camada de modelo, vamos abrir aqui o endereço, verificar, está faltando aqui ainda. Vamos gerar aqui os getters e setters. Nós esquecemos de fazer isso em aulas anteriores. Vamos aqui no estudante, verificar se tem mais algum sem getters e setters, mais algum atributo. Ó, o endereço está sem. Pronto, vamos salvar e vamos voltar aqui no nosso controlador. Então, se o estudante, vamos pegar aqui, ó, endereço, agora apareceu, é igual a nulo, significa o quê? Que ele não tem endereço gravado no banco ainda. Então, a gente vai fazer com que essa página aqui receba uma página para depois a gente retorná-la aqui embaixo. Caso contrário, que ele não tenha, que ele já tenha um endereço, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos retornar para a página principal, né? Por enquanto, a gente não vai implementar essa parte de alteração. Então, a gente vai jogar para a página principal só para que nós possamos aqui implementar somente o cadastro de endereço. Depois a gente volta aqui e retorna para a página de alteração. Então, vamos aqui na nossa página verificar qual que é a página, o retorno da página principal, estudante controle, é essa aqui. Então, para a gente retornar para essa, nós temos que utilizar o redirect barra. Vamos colocar aqui. Então, nesse ponto agora, se ele não tem um endereço, o que nós temos que fazer? Criar um objeto endereço. Então, nós vamos criar esse objeto endereço, dá Ctrl espaço para importar, para que nós possamos mandar para o formulário. Então, nós vamos pegar esse objeto endereço, ponto, set estudante. Então, nós vamos pegar esse estudante aqui que nós buscamos no banco de dados e nós vamos associar aqui já o endereço, porque nós vamos utilizar o ID do estudante um pouco mais para frente. E agora nós vamos pegar o model que nós injetamos aqui, esse model, e adicionar esse objeto endereço aqui na requisição para ser encaminhado para a página que a gente vai criar ainda. Então, esse model add attribute. Então, nós vamos dizer o seguinte, ó, você vai se chamar item e nós estamos passando quem? Esse objeto endereço aqui. Agora, o que falta nós fazermos? Apenas criar a página aqui de cadastro de endereço para que nós possamos retornar nesse ponto aqui. Então, vamos criar essa página agora. Vamos aqui no novo estudante, dá Ctrl C, Ctrl V. Pronto, para a gente copiar essa página. Então, vamos colocar aqui, ó, novo endereço. Por que eu estou copiando essa página aqui? Estou copiando essa página porque ela já tem todas as informações de importação do Bootstrap, a gente já tem o formulário pronto, coisa que nós já vimos em aulas anteriores, então não tem necessidade de fazermos tudo de novo. Então, por isso que eu estou copiando essa página, a gente vai reaproveitá-la. Então, esse novo endereço aqui, que eu acabei de criar, a gente vai retornar neste ponto aqui. Então, basta digitar o nome da página, novo endereço. Pronto, vamos salvar. E agora, aqui por enquanto está tudo certo. Vamos abrir o novo endereço que nós acabamos de copiar e vamos fazer as alterações necessárias. Então, neste ponto aqui da página, observe que ele tem um link de voltar para a página principal, que está mapeado com barra. A gente vai ter aquela mensagem de alerta aqui do endereço cadastrado, quando ele for cadastrado com sucesso. Então, vamos mantê-lo aqui. E aqui a gente vai fazer o que é referente ao objeto endereço. Então, observe que neste ponto aqui,
endereço controle, eu passei o objeto com o nome item. Então, nós temos que utilizar lá no object aqui do formulário como item. Aqui a gente deixa por enquanto, que daqui a pouco nós vamos modificar aqui este action do formulário. Vamos primeiro se preocupar aqui com as informações dos inputs do formulário. Então vamos verificar lá no objeto, na classe endereço, o que ela possui de atributo. Então ela possui aqui o logradouro, o número, o CEP e também o estudante. A gente vai ter que informar lá o logradouro, o número e o CEP. Então vamos aqui, ó, apenas alterar, porque nós fizemos uma cópia de página. No lugar do nome vamos colocar o logradouro. Então aqui a gente vai passar a informação do logradouro. Aqui embaixo a gente vai colocar o número. Então aqui é este número aqui que nós vamos utilizar. Então, vamos informar o número aqui da casa ou do apartamento que seja, do estudante. E aqui para baixo, como o estudante tinha apenas 2 atributos, está faltando o input aqui. Então nós vamos copiar, ó, desde aqui dessa row até o final da div dela, de fechamento dela. Dá Ctrl C, um pouquinho para baixo, Ctrl V. E aqui nós vamos informar o CEP. Então aqui vamos colocar o CEP. Vamos copiar. E pronto, nós já estamos com o formulário pronto. O que falta aqui do nosso formulário? Apenas o action aqui que nós temos que fazer ainda. Vamos agora testar para ver se chega aqui no formulário. Vamos dar F5 aqui na aplicação e vamos clicar aqui, ó. Pronto, chegou aqui no formulário. Agora a gente vai implementar o clique nesse gravar. Então vamos voltar aqui na nossa lista e vamos implementar o clique naquele gravar. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é implementar o método aqui que vai receber aquela requisição post do formulário, do action do formulário, e também vai pegar os dados, as informações que a pessoa digitou e enviar para o banco de dados. Então vamos definir esse método nesse ponto aqui. Eu já digitei aqui a assinatura do método para a gente não perder tempo. Então observe que eu estou mapeando o método com uma post mapping. Por que isso? Porque aqui no nosso novo endereço a requisição vai ser via post. Agora nós temos que alterar isso aqui, ó. Nós temos que alterar esse action. Então vamos verificar como que esse action está aqui, ó. Então esse action ele vai mandar para o endereço e depois aqui do endereço a gente tem que passar gravar endereço e o ID do estudante. A gente vai precisar aqui do ID do estudante porque a gente vai passar por validação. Porque se o endereço não for válido, a gente tem que colocar o objeto estudante novamente no endereço para devolver para o formulário para que a pessoa possa digitar os dados corretamente. Esse ID que está sendo passado aqui se justifica porque o objeto endereço vai passar por validação. Então vamos agora fazer o mapeamento aqui. Então vamos primeiro pegar o barra endereço, vamos aqui na página, vamos colocar barra endereço, vamos pegar agora o gravar endereço, passando o ID do estudante, e agora a gente vai colocar as informações aqui para que nós possamos passar o ID do estudante. Eu já digitei o código aqui para a gente não perder tempo, então esta variável aqui, que é o ID do estudante, ela vai ser inicializada neste ponto aqui. ID do estudante, que é essa variável que eu estou passando, ela está sendo inicializada com quem? Com o objeto item. Quem que é esse objeto item? Quando eu mandei para cá, para esse formulário, eu utilizei esse método aqui, ó. Então, é o objeto item que representa o endereço. Então, o objeto item, dentro do objeto item, eu tenho um estudante. Vamos verificar aqui. Observe que eu coloquei o estudante aqui nele antes e estou pegando o ID do estudante. Então, quando montar essa URL aqui, neste ponto vai ser passado o estudante, o ID do estudante que a gente está gravando o endereço dele. Então, vamos salvar e agora vamos no nosso controlador para que nós possamos implementar aqui o método gravar. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é buscar o ID aqui do estudante. Então, vamos utilizar aqui o mesmo código que nós criamos aqui em cima, ó. Vamos pegar isso aqui
e buscar o ID do estudante. Ele também vai disparar uma exceção, porque é o mesmo método. Vamos passar aqui o ID do estudante, que está vindo aqui como parâmetro, que nós estamos pegando aqui via path variable. E agora nós vamos tratar aqui essa exceção primeiro. Fiz errado aqui, eu quero tratar a exceção, não redispará-la. Então vai ter que ser entre try catch. E com esse objeto estudante aqui, que nós acabamos de pegar, a gente já tem o objeto que foi passado apenas o ID dele. O que nós vamos fazer agora? Vamos verificar se houve algum erro de validação. Então, eu estou pegando o objeto item aqui. Quem que é o objeto item? Este objeto item, que é o objeto que eu estou passando aqui pelo object do formulário. Eu vou dar até um enter aqui para ele ficar mais fácil de visualizar. Então, esse object item aqui, ele vai representar um endereço. Então, eu estou pegando ele aqui via model attribute. Se ele é do tipo endereço, então eu estou dizendo o seguinte, valida de acordo com as validações especificadas na classe endereço. Então, ele vai validar o quê? Se o número ele tem 2 caracteres, se o logradouro não foi vazio, se o CEP também não foi vazio e tem mais que 2 caracteres, e assim vai, coisa que nós já estudamos em aulas anteriores. Passando por validação, se houver algum problema, ele vai colocar aqui em result. Então, esse result aqui a gente vai testar ele agora. Então, se tiver algum problema, result ponto. Tem erro? Se tiver algum erro, o que nós vamos fazer? Nós vamos retorná-lo para que ele possa novamente ter a oportunidade de colocar o dado, para informar para o usuário que o dado está errado. Então, nós vamos retornar aqui para quem? Então, returne endereço barra novo endereço. Novo endereço, isso aqui. Então, ele vai retornar para cá. Não, fiz errado. Ele vai retornar para a página somente, então não precisa isso aqui. Estava confundindo. Pronto, ele vai retornar para o novo endereço. Só que antes de retornar, eu havia me esquecido aqui, eu tenho que fazer o quê? Não adianta eu buscar o estudante e não colocar dentro do endereço o estudante novamente. Então, eu tenho que vir aqui, setar o estudante dentro dele. Pronto. Teve algum problema de validação, volta para cá. Mas vamos supor que deu tudo certo agora. O que nós temos que fazer? Salvar esse objeto endereço aqui no banco de dados. Então, nós vamos vir aqui, utilizar esse endereço serviço e nós vamos chamar o método salvar dele para mandar o objeto endereço para o banco. Então, vamos aqui chamar o método salvar dele e passar o objeto endereço que está sendo passado por aqui. Se der tudo certo, o que nós vamos fazer? Mandar a mensagem para o usuário que correu tudo bem. Então, por isso que eu injetei aqui o redirect atributos aqui na minha assinatura do meu método. Então, deixa eu jogar um pouco para baixo para que fique na tela toda aqui. Então, neste ponto aqui, a gente vai utilizar esse atributos para informar uma mensagem para o usuário. Então, isso a gente já tem pronto lá no estudante controle. Nós vamos encontrar aqui, já está pronto, né? Vamos já copiar aqui o return também. E nós vamos informar essa mensagem para o usuário. Então, a mensagem que nós vamos passar é o endereço salvo com sucesso. E nós vamos retornar para quem? Nós vamos retornar para esse sujeito aqui agora. Novamente, buscar endereço. Só que, primeiro, nós temos que encaminhar para o endereço. Então, nós vamos aqui endereço barra buscar endereço. Nesse ponto, passando quem? O ID. Então, nós vamos vir aqui e colocar buscar endereço, passando quem aqui? O ID do estudante. Então, nós vamos colocar o maisinho aqui e o ID está sendo passado como parâmetro aqui. Nós vamos pegar esse ID e colar aqui. Pronto, nós já estamos encaminhando. Quando ele terminar de gravar, ele vai redirecionar para cá. Então, ele vai chegar neste método aqui novamente. Por que ele vai chegar nesse método novamente? Porque ele vai mandar para endereço, então ele vai vir aqui
no topo da classe, no mapeamento da classe de controle, endereço. Depois ele vai mandar para o buscar endereço passando o ID. Então ele vai chegar nesse ponto aqui, ó, buscar endereço passando o ID. Ele vai chegar aqui e vai buscar novamente o estudante no banco e vai verificar esse estudante tem endereço. Nesse caso agora vai ter, porque a gente acabou de salvar. Então o que ele vai fazer? Ele vai retornar para a página de listagem. Então, quando a gente gravar o endereço aqui agora do estudante, nós vamos ter que verificar no banco se ele foi salvo ou não. Então, por isso que eu estou mandando retornar aqui para a página de listagem, porque a gente vai ter que ir no banco, né? Porque nós não vamos implementar neste momento o alterar. A gente vai implementar o alterar na próxima aula. Então, por esse motivo que eu estou mandando redirecionar para a listagem. Então, nós vamos ter que conferir no banco de dados se foi salvo ou não. Então, está tudo salvo, vamos testar a aplicação. Vamos dar F5 e vamos pegar essa Maria Fernanda aqui. Vamos lá no banco de dados primeiro. Estou com o banco aberto aqui, o banco é relacionamentos. Vamos primeiro aqui na nossa classe estudante. Então, observe aqui, classe não, né? Tabela estudante. Ó. Temos os três e vamos no endereço agora. O endereço está vazio. Vamos salvar o endereço para essa Maria Fernanda. Então, vamos colocar aqui o endereço qualquer, Rua Bahia, número 22, 122, CEP 16.500. Vamos clicar em gravar. Observe que ele jogou para cá para a lista. Ó. É o que a gente esperava. Então, quando ele gravar, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e tentar gravar. Quando ele gravar, né, quando ele chegar nesse método aqui para gravar o endereço, ele vai passar pela validação, deu tudo bem. Ele vai mandar para esse método aqui para salvar. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai redirecionar para o endereço, buscar endereço passando o ID. Então, ele vai chegar nesse método aqui, ó, buscar endereço passando o ID. Chegou nesse método, ele vai testar. Ó, o estudante é igual a nulo? Estudante não. O endereço do estudante é igual a nulo? Nesse caso, não é mais, porque acabamos de gravar ele no banco. Então, o que ele vai fazer? Ele vai cair no else. Então, o else vem e joga para a página de listagem. Vamos verificar no banco como ficou aqui o endereço. Ó. Então, endereço para o estudante número 1. Vamos verificar que é o estudante número 1. A Maria Fernanda. Vamos gravar um novo endereço agora. Vamos para o João. Então, quando eu clicar aqui, ele vai lá. Observe que o João aqui no banco de dados, vamos verificar o endereço. O João não tem endereço nenhum gravado, ó. Só o da Maria. Então, vamos informar aqui os dados do João. Vamos fazer dar erro aqui primeiro, né? Colocar todos os dados aqui errado. Observe que ele colocou as validações para a gente. Ou seja, ele caiu neste ponto aqui, ó, neste if, e retornou de novo para a página. Vamos colocar aqui Rua Taquari, número 55, CEP, vou colocar um monte de 2 aqui. Vamos gravar. Está com validação ainda. Pegar um CEP aqui qualquer, clicar em gravar, pronto, gravou. Vamos verificar no banco se foi gravado um novo endereço. Ó. Foi gravado o endereço que a gente acabou de falar, para o estudante número 2. Quem que é o estudante número 2? O João da Silva. Então era isso que eu queria mostrar nesta aula de hoje para vocês e até a próxima aula.